nossa Bíblia, se você puder me acompanhar aí. O texto hoje nós vamos ler um texto longo. Eu propositalmente coloquei o texto inteiro de Neemias, capítulo de número 1, para que você possa ter uma ideia melhor de tudo o que está acontecendo na vida de Neemias, baseado naquilo que eu quero ensinar para vocês hoje. Então, em Neemias, capítulo de número 1, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 11. Eu sugeriria a você, porque na tela eles tiram o texto de vez em quando, por razões óbvias, né? Aí você poderia ficar com sua Bíblia ou seu telefone aí com a Bíblia aberta para você seguir. Esse livro é um livro que me encanta muito. Eu vou dizer para vocês, entre tantas coisas, por que ele me encanta. Porque Neemias é uma inspiração para mim, como homem, como uma pessoa e como filho de Deus, como líder. Porque ele está num momento crítico do povo de Israel, eles estão no cativeiro, eles estão num lugar que não é o país deles, eles estão numa outra pátria, e Neemias tem ações de restauração e reconstrução da vida dele e do povo, que são espetaculares. Porque como pastor, uma das perguntas que eu mais ouço, sinceramente, uma das perguntas que eu mais ouço é o seguinte: pastor, como é que eu posso recomeçar minha vida? Como é que eu posso reconstruir minha história? Como é que eu posso reescrever minha vida? Por diversas razões, porque pecou, ou porque passou por um momento de muita dificuldade, porque perdeu alguma coisa. Nesses dias que eu tenho dado os cursos de finanças, então nem se fala. As pessoas chegam para mim e falam: pastor, como é que eu posso reconstruir minha vida? Como é que eu posso? É muito tarde? Passou do momento para mim? Ainda dá para eu reescrever minha história? E para mim, Neemias nos ensina isso de uma forma espetacular. Se nós pudéssemos, aliás, eu já comecei a escrever 3 livros, nenhum deles saiu do lugar, está lá parado, mas um deles é sobre Neemias. Do quanto eu acho fantástico a vida desse homem. Se nós pudéssemos absorver os ensinamentos de Neemias e colocá-los em prática, eu tenho certeza absoluta que a nossa igreja jamais seria a mesma, que a nossa comunidade jamais seria a mesma, os nossos lares seriam transformados e nós transformaríamos a cidade que nós estamos e o lugar que nós estamos. Observem bem o texto. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Isso é um texto introdutório para que quem estuda história, para quem quer saber o que está acontecendo, aí estão todas as informações. Quem era que estava falando, filho de quem, o mês de Quisleu, um ano específico do calendário hebraico, no 20º ano, ou seja, sabemos qual é a data que ele está e qual cidade ele estava. Pela cidade nós sabemos o país e sabemos quem era o monarca. Então esse primeiro versículo define, para quem está estudando a Bíblia, tudo o que está acontecendo com Neemias. Para você, basta dizer para você que ele estava no cativeiro. Israel havia sido invadido, levou-se uma leva de gente para o cativeiro e depois levou a segunda leva. Você deve saber desse acontecimento por causa de Daniel. Lembra da história de Daniel, dos seus amigos que foram levados cativos para a Babilônia? Essa é a leva que nós estamos falando aqui nesse livro. Segundo versículo. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre a cidade de Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi estas coisas, sentei-me, isso é Neemias falando, e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Preste atenção: confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti.
agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que o Senhor deu ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época, eu era copeiro do rei. O final também define a história como o primeiro versículo. Quando ele fala, tenha benevolência diante deste homem, ele está falando do rei a quem ele deveria pedir autorização para voltar, que era Artaxerxes, e ele diz que a profissão dele era copeiro do rei. Ele provava o vinho antes do rei beber, porque era uma forma de eliminar os monarcas envenenando. Então o inimigo pagava alguém para infiltrar na corte real e colocar veneno na comida ou na bebida do rei. O rei, então, tinha um copeiro e tinha alguém que provava a sua comida. Se morresse, sabia que a comida estava envenenada, fazia um outro. Neemias era este copeiro. Era ele que provava o vinho antes de dar para o rei beber. Quando eu disse para você que as pessoas me perguntam se é possível recomeçar a história da vida delas, eu acho que tem algumas razões muito claras para nós, simplesmente pelo fato de nós estarmos vivos. Por que as pessoas me perguntam isso? É porque a vida nossa, de vez em quando, e quando eu digo momentos, eu não estou fechando um período só da história, porque quando a gente fala momentos, a tendência das pessoas é imaginar que momentos são 5 dias, 10 dias, um mês. Às vezes momento é quase que uma vida inteira. Mas há momentos mais específicos que parece que a vida aperta mais do que outro. Há momentos em que parece que tudo que você tenta não dá certo. Que parece que a melhor das suas intenções são frustradas. E que você sofre por dentro e por fora. Tem perseguição no trabalho. Alguém me procurou esses dias e disse, pastor, parece que o mundo se virou contra mim. Olha que frase interessante. Parece que o mundo se virou contra mim. Porque tudo que eu tento dá uma zica em algum lugar. Tem um problema no trabalho, estou sofrendo em casa, minhas finanças não estão bem, parece que o mundo virou contra mim, eu estou triste, eu estou depressivo, vontade de chorar, às vezes vontade de desistir da vida, não tenho coragem de me matar porque eu acho que eu sou tão covarde que nem isso eu consigo fazer. Isso é a pessoa dizendo, olha que desabafo para dizer, a vida minha parece que está de uma forma que eu não consigo. E todos nós temos isso. Eu tenho, você tem, há momentos que aperta. Veja o que Neemias está dizendo. Que quando ele ouviu as coisas, que coisas? A notícia que o seu irmão Anani trouxe, diz o texto que ele sentou, mas não foi chorar assim, esse chorinho que a gente dá de limpa a lágrima e pronto. O que o texto diz? Passei dias lamentando e chorando. Ora, as duas palavras, elas dão uma ideia para a gente do que ele está fazendo. Às vezes a gente chora, dá aquela dor, escorre uma lágrima, se enxuga e vai para a vida. Esse choro e lamento é dor da alma. É aquilo que quando o coração não cabe, escorre pelos olhos. O peito aperta, o coração parece que vai explodir. Não é uma coisa momentânea, não foi 2 minutos de choro. Esse aqui é o choro que não está no soluço e nem na lágrima, é o dia inteiro da sua vida. Você vai trabalhar, você está sentindo aquela dor, aquela angústia, aquela tristeza. Você volta para casa, você está sentindo isso. Você senta para bater papo com um amigo, aquele negócio está no coração. Você senta diante da televisão, os olhos estão lá, mas a vida está num outro lugar. Você entende o que eu estou dizendo? É isso que ele está dizendo, é esse tipo de dor. E o pior é que quando esses momentos acontecem, parece que ele nunca vem assim, numa área, ele traz a turma toda com ele. Porque se você olhar para o que o irmão dele falou, olha o que o irmão dele falou.
falando da destruição. Ele fala de destruição moral e física, no versículo 3. Sofrimento e humilhação. Física e emocional. Sofrimento por causa das dificuldades, tinha escassez, tinha falta. Aqueles que sobreviveram às torturas da invasão de um outro exército, agora são humilhados como pessoa. Então não está falando apenas de uma dor física, está falando de algo que transcende a dor que nós sentimos no músculo, no corpo. Teve um grupo aqui da igreja ontem que foi fazer snowboarding, aí eu cheguei e fui dar um abraço ali, ela falou, não me encosta não. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu estou doído da cabeça até os pés, não me encosta não. Não é esse tipo de dor, isso aí vai passar, porque isso mostra o estado físico dos componentes desse grupo, não é? Mas isso vai passar, mais um dia, 2 dias, 3 dias, e nada que alguns adivinham não possa resolver. Essa dor, gente, dor moral, é aquela dor que tripudiaram quem você é como ser humano. Nossa, se fosse uma dor, quem dera fosse uma dor que doeu aqui, mas ela dói geral, porque ela passou o limite dessa barreira física. Quantas pessoas têm se sentido humilhadas por simplesmente estarem num lugar que lhes parece não terem o direito de estar. Saiu uma manchete no jornal ontem, num dos blogs aí, de alguém que humilhou tanto uma pessoa no meio da rua por causa de um acidente. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade que é agressiva, que humilha pela cor da pele, que humilha pelo o timbre ou pelo sotaque da língua que é falada, que humilha por causa da situação financeira, que humilha por causa da condição cultural. Vai humilhando, vai tripudiando, e é essa dor que ele está falando. Olha, o povo lá está sentindo isso. Física, moral, mas não para aí. Diz assim, os muros da cidade foram derrubados e as portas da cidade foram queimadas. Presta atenção, irmãos. Hoje nós não temos um ícone de fé que está ligado a lugar. Isso aqui é um prédio, é bonito, é um lugar para a gente se reunir. Quando eu chego aqui nessa igreja, eu vejo o grandor dessa construção, eu olho a beleza de tudo isso, é bom, é bacana, mas se nós não tivéssemos isso aqui, tivéssemos um galpão, seria bacana do mesmo jeito, amém? Porque nós não somos um povo do lugar, nós somos o povo de uma pessoa, Cristo Jesus entre nós. Mas nessa época, a fé era ligada a lugar, era o templo ou o tabernáculo, e era a cidade santa. Jerusalém não era só uma cidade, Jerusalém era a cidade sagrada. Que sofrimento que eles estão passando, os seus símbolos de fé foram destruídos. A razão deles existirem enquanto povo de Deus foi violada. Botaram fogo nas portas, ou seja, a cidade está aberta para quem quiser entrar. Destruíram os muros, agora qualquer vândalo tem entrada. Os inimigos, eles não tinham como se proteger. A cidade está totalmente desguarnecida. Eles estão sofrendo dor moral, física e ainda ver a cidade sagrada destruída. É como se nós fôssemos proibidos de adorar a Deus. Como se passasse uma lei no governo que dissesse que se agora nós nos congregássemos assim, nós estaríamos quebrando a lei e fôssemos passivos de algum tipo de punição. É isso que está acontecendo. Mas se não bastasse tudo isso, tinha destruição familiar também. Por quê? Naquela época, levava-se as mulheres. Aí é o único momento da história, gente, que eu acho que valia a pena ser velho e feio, ou feia. Por quê? Porque o rei levava as mulheres bonitas. Aí vale literalmente aquela frase do poeta brasileiro, as muito feias que me desculpem, mas beleza é essencial. Pelo menos o rei levava as bonitas para ele, para o seu harém. Largava as mais velhas e as menos providas, né? Diz um comediante brasileiro assim, esforçada, mas fraca de aparência, né? Levava, deixava essas outras, deixava os mais velhos, levava os jovens para serem guerreiros, para servirem na corte, e levavam as crianças para doutrinarem. E se nós pensássemos sobre isso, nós mudaríamos o nosso conceito sobre tudo que nós fazemos com criança. Por que eles levavam as crianças? Porque eles tinham uma ideia de que demorava uma geração para destruir a cultura de um país. Então, quando eles invadiam uma nação, eles pegavam as crianças e doutrinavam as crianças na cultura do invasor,
Quem tentou fazer isso, se você se lembra da história, foi o Khmer Rouge. Naquela guerra entre Vietnã e Camboja, quando o Khmer Rouge se levantou, o que eles faziam? Pegavam todas as crianças, levavam para campos de concentração e doutrinavam essas crianças, porque quando eles crescessem, eles não sabiam outra filosofia a não ser do Khmer Rouge. Então é por isso que nós precisamos lutar pelas nossas crianças. E trazer essas crianças para ouvirem o Evangelho, e falar delas, andando pela rua, em casa, ensinando, mostrando, vivendo, para que daqui uma geração, essas crianças não saibam outra coisa, a não ser o amor de Deus no coração delas. E é por isso que é tão importante, irmãos, nós sermos envolvidos nesse trabalho com as crianças. Aqui tinha destruição familiar, levaram filhos, deixaram mães chorando, apartaram pais e filhos, marido e mulher foram separados. Imagina a dor. Eu não sei como é que é a sua relação familiar, cada um tem sentimentos diferentes, mas feche os seus olhos um minuto assim na sua mente mesmo, ainda que você não feche esse. Imagina tirar de você a filhinha que você ama, o filhinho que você carrega no colo. Imagine se o marido e a mulher forem separados. Imagine se a família não souber o que está acontecendo. Tudo isso está aqui. Destruiu-se a convivência, não tinha mais cidade, porque essa cultura do congregar-se nas praças, como nós fazíamos nas cidades do interior do Brasil, não é? Como em defeito, eu passei por uma cidade lá na Itália, que às 4 horas da tarde, 5 horas, saem todas as famílias de casa, marido, mulher, filhos, e vão para uma avenida que não passa carro, só para estar juntos, a família, chama o passeio da família, é coisa antiga. Mas lá, você lembra, muitos de nós têm um saudosismo assim lá na minha cidadezinha, lá no Brasil, quando eu congregava com meus amigos, ficava numa praça, ficava num lugar, ficava batendo papo, as mulheres saíam à tarde, né? Iam fofocar do que aconteceu durante o dia, passava pelas calçadas, ficavam nas janelas, não importa, toda essa coisa bonita foi destruída. Brincadeiras à parte, o que destruiu? Destruiu a vida. Se nós pudéssemos resumir esse texto aqui para dizer que o que Neemias ouviu, a vida não era mais a mesma. Famílias não eram mais as mesmas, costume cultural não era mais o mesmo, a religião não era mais a mesma, os amigos não eram mais o mesmo. Então, nesse momento, que parece às vezes tanto com a minha vida e com a sua, é que surge essa pergunta: dá para mudar esse quadro? E olhando pelo olhar de muitos de vocês, até parece que não dá, não. Porque você diz assim: eu acho que você tem mais fé do que eu. Aliás, eu ouvi isso de uma pessoa. Um dia eu acabei de pregar, ela estava aqui me esperando e falou: pastor, eu estava olhando para você, eu falei: esse cara tem mais fé na minha vida do que eu. Na vida dela. Porque eu estou aqui pensando, como é que você quer que eu faça aquilo que eu falei lá em cima? E parece que você fala com tanta convicção. Aliás, tem uma historinha que diz que tinha uma igreja, assim como a nossa aqui mais ou menos, que tinha um espaço vago do outro lado, aqui nos Estados Unidos isso. E um cara foi e montou um circo no lugar vago. E o pastor tinha um culto de manhã e o circo tinha o seu espetáculo lá, mais ou menos no mesmo horário. Final do dia, não sei, não me lembro mais da história. E cada dia o circo mais cheio de gente e a igreja só com aquele pouquinho de gente. Aí um dia o pastor, injuriado, atravessou a rua e foi lá no dono do circo. Chegou lá, não tinha o dono do circo lá, tinha só um palhaço, que o cara que fazia o negócio de palhaço lá. E ele falou assim: rapaz, eu não estou entendendo isso aqui. Eu estou ali do outro lado da rua, eu prego a verdade, eu ensino o caminho certo, eu falo o que é bem, a minha igreja está cada dia mais vazia. E você aqui, com essas palhaçadas, com essas besteiras, e esse circo está cada dia mais cheio. Aí o cara falou: não, Reverend, eu sei te falar claramente o que é o problema. O que é? Ele falou: o caso é que você fala a verdade como se fosse mentira. E eu falo a mentira como se ela fosse verdade. Então essa pessoa chegou e falou: pai, você crê mais do que eu. Mas irmãos, eu creio. Porque na minha história e na história do povo de Deus, não existe termo. Se você disser acabou, você tem que dizer Deus está morto. E o nome do filme qual que é? God is not dead. Deus não está morto. Amém, queridos? Não está. Então hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. É isso que Neemias nos ensina. Aí veja bem, o que ele faz? E aí está o processo de transformação. Porque não é assim também. Você vem aqui, ouve isso e tem um estalo na sua cabeça e a sua vida muda. Não, tem um processo, se você percebeu. E eu vou te ensinar em 3 passos bem rapidinho. Primeiro deles, é necessário
que cada um de nós reconheça o pecado da nossa vida. Olha o que diz o versículo 6, a parte B, e o versículo 7. Quando ele ouve a história, e quando ele percebe a destruição, quando ele começa a chorar desesperadamente, que é o reconhecimento da nossa história, né? E vários de nós aqui talvez estamos chorando nesse momento da nossa vida. Quando ele começa nesse processo de dor, de angústia, ele começa a orar. E eu acho muito interessante o que ele fala. Versículo 6, parte B. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido diante de ti. Vocês estão vendo o texto lá? Diante de ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Não adianta você querer reescrever sua história se você não tem percepção de que suas práticas são pecaminosas, de que há erro, de que há comportamentos que precisam ser mudados, de que há posturas que precisam ser reavaliadas e de que há coisas que nós precisamos abandonar. Nós temos um cristianismo de conivência e de conveniência nos nossos dias. Seja cristão, é até moda, é até bacana, é até pop você ser cristão. Mas eles se esquecem que ser cristão é uma cultura que se opõe à cultura que está na vida. Não tem como eu ser cristão e não confrontar na minha vida aquilo que quebra os preceitos de Deus. Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones que eu acho fantástica. Ele diz assim: se você não deseja santidade, eu não acho que você tem o menor direito de pensar que é cristão. Olha o que ele está dizendo. Se você não deseja uma vida mais livre de pecado, se você não deseja uma vida onde você, chorando que seja, corte coisas, acrescente outras, se separe de pessoas, quebre relacionamentos, faça opções mais acertadas, ainda que com dor e com lágrima. Se você não tem o desejo por Deus a ponto de fazer isso, diz o Dr. Lloyd, que você não tem o menor direito, nem eu, de nos chamarmos de cristãos. Neemias nos ensina isso, ele confessou e chorou. Veja, no versículo 7, nós agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti, não temos te obedecido. Olha que coisa mais linda, irmãos. É um mergulho na alma. É uma conversa franca com Deus. As pessoas que se transformam, as pessoas que mudam a sua história, são aquelas que não têm medo de encarar as verdades do seu coração. É mais ou menos como briga de marido e mulher, que estão chateados, aí um chega perto do outro e fala aí, ó, aí brigaram, aí passa perto do outro na cozinha e fala assim, vamos dar uma voltinha? Alguém aqui na igreja diz assim, às vezes meu marido resolve as coisas assim, eu passo perto dele, pastor, ele me dá um tapa no bumbum, por exemplo. É o jeito dele falar assim, está tudo bem. Mas tapa no bumbum, really? Resolve o problema? Não dá para sentar e falar assim, escuta, eu te ofendi? Porque a gente sempre fala assim, aí eu fiz aquilo, qual que é a primeira coisa que nós falamos? Ó, eu quero dizer, vamos resolver aqui o problema, eu quero dizer que o jeito que você falou comigo não foi assim. Ô, você, antes de você falar o que você fez, você já se defende falando do que o outro fez? Nós não assumimos o nosso pecado, irmãos. Aliás, eu tenho a grave preocupação de saber se os cristãos fazem análise pessoal, eu não estou dizendo pública, coletiva, pessoal dos seus pecados. Se com Deus, num quarto fechado, dentro do seu carro, você diz para Deus, Senhor, eu estou pecando. Isso aqui não é certo, Senhor. Isso aqui é contrário a tudo que o Senhor fala comigo, tudo que o Senhor me ensina. Foi isso que Neemias fez, ele rasga o coração dele, ele diz, é forma corrupta, vergonhosa, não temos te obedecido, os teus decretos nós não temos seguido, a tua lei, a lei que o Senhor deu para Moisés, nós estamos cobrindo. Você quer reescrever a sua história? Mergulha hoje no seu coração e abre ele diante de Deus. Chama o seu pecado pelo nome, confessa a Deus. Confesse a Deus, não deixe nem o diabo, nem a cultura e nem os pseudos cristãos dizerem para você, tá ok, você não precisa fazer isso. Deus é tão gracioso que Ele já sabe, que Ele já te perdoou, na sua inércia Deus já fez. Não, irmãos, a graça de Deus
ela é capaz de fazer o impossível por nós, mas aquilo que é a minha responsabilidade, a graça de Deus, não fará por mim. Se eu pequei, eu preciso dizer, me perdoe. Está errado, Senhor. Meu coração tem uma inclinação que não é correta, eu tenho desejos que são lascivos, eu tenho uma mente que penso que não deve, minhas mãos praticam o mal, meus pés caminham para fazer aquilo que não deve, minha mente não é inundada pelo Senhor, me perdoe, eu não estou seguindo. Estão me entendendo, queridos? Vocês estão com a carinha assim meio séria demais? Esse é o primeiro passo para a gente poder transformar a nossa vida. Qual que é o segundo? É a história de Adão e Eva. Você vai ver que Neemias fala a mesma coisa aqui. Porque quando nós vamos resolver o problema, e todos nós erramos nisso, todos nós, a gente chega se defendendo. Ou a gente chega transferindo a culpa. Eu já ouvi pessoas dizerem para mim, aqui nessa igreja, por exemplo, que eu não conseguia mais fazê-los chorar, e por isso eles iam procurar uma outra igreja. Eu falei, irmão, para você chorar eu te dou várias dicas, muito mais simples do que você procurar uma igreja. Quer dizer, eu tenho que ser um manipulador das emoções a ponto de fazer com que essa pessoa chore para ela autenticar uma vida que não tem a menor caminhada com Deus. O que é esse processo? Chama-se transferência da responsabilidade. O que eu quero te ensinar? Você nunca vai reescrever sua história se você não reconhecer, preste atenção em mim, a sua responsabilidade pelo quadro da sua vida. Outras pessoas podem ter responsabilidade também, eu não estou dizendo que não tenham. Nós vivemos numa família, nós temos uma sociedade, que a vida é muito intrínseca, é muito intercalada, nós temos responsabilidade, outros têm. Mas o ponto não é a responsabilidade dos outros. Se você não reconhecer a sua, você jamais será capaz de reescrever a história da sua vida. Veja o que Neemias fala, versículo de número 8. Senhor, lembra do que o Senhor disse a Moisés: se vocês forem infiéis, eu os espalharei pelas nações da terra. O que ele está dizendo? Foi minha culpa, Senhor. Foi porque eu e o meu povo caminhamos por outros caminhos. Foi porque nós te abandonamos. Foi porque nós preferimos a cultura do mundo, do país, do lugar, do que a cultura do reino. Senhor, sabe por que nós estamos desse jeito? Porque quando as pessoas entram nesse estado de dor profunda, muitos deles dizem o seguinte: eu estou assim, a culpa é da minha família, a culpa é do meu pai que perdeu a herança, a culpa é da minha mãe que quis casar com aquele homem, a culpa foi minha de ter saído do meu país, a culpa é desse país que não me abriga direito, a culpa é da igreja que não me ensina, a culpa é de todo mundo, menos sua. Menos sua. E o problema aqui não é jogar peso no ombro de ninguém para a pessoa se sentir culpado, é ter responsabilidade. Own it. É você dizer, isso aqui foi eu. Foi ninguém. Não foi ninguém. Meu casamento está mal, não é porque é a sociedade. Não, sou eu que me inclino para outras coisas. Meu relacionamento com Deus não está legal, não é porque a igreja é fria, não é porque tem isso, tem aquilo, não é porque um dia um homem aqui nessa igreja, ele não é daqui, é um visitante, ele falou assim para mim: pastor, é difícil demais a gente ir nas igrejas e ter uma comunhão com Deus. Falei, irmão, primeiro de tudo, nem sei se ele era irmão, chamei de irmão. Falei, irmão, primeiro de tudo, comunhão com Deus não é na igreja. A igreja é um lugar que a gente vem para demonstrar a comunhão que está presente na nossa casa. Mas aí eu falei, mas por quê? Olha a resposta do cidadão. Tem muita mulher bonita na igreja, pastor. Aí eu fico olhando para as mulheres. Olha bem, a culpa da não espiritualidade dele é o fato de vocês, mulheres, serem bonitas. Falei, então você não pode ir num shopping center, você não pode ir num banco, você não pode ir na escola, você não pode ir em lugar nenhum no mundo, porque tem mulheres bonitas e feias em todo lugar, atraentes ou não em todo lugar. Olha para o seu coração, você tem uma tara dentro dela. E diga para Deus: Senhor, eu sou um tarado. Senhor, eu sou um tarado. Mas não posso olhar para a perna da cadeira ali, ó. Irmãos, vocês estão rindo, mas é verdade. O cara não tem responsabilidade. Não, eu estou esfriando por sua culpa. Não, você está esfriando por sua culpa, assuma. Não, estou esfriando porque uma pessoa na igreja me escandalizou. Estou esfriando porque alguém da minha família me... Não, assuma. Diga, sou eu. Eu estou pecando. Eu sou responsável. E eu acho que é a coisa mais digna e mais bonita que um ser humano pode fazer.
independente de ser bíblico, é íntegro, é bonito, é digno. A pessoa diz, foi eu. Sou eu. Porque se você não disser sou eu, como é que você inicia um processo de mudança? Você vai iniciar para mim? Você me ama tanto assim que você quer começar para mim? Você não pode. Por mais que você me ame, por mais que você deseje. A pessoa mente, a pessoa vive uma vida dúbia, a pessoa tem laços afetivos, comportamentais, a pessoa tem envolvimentos, tem sombras, tem áreas da vida que se abrir, é como se abrisse um armário cheio de esqueleto, que não pode tratar, que não pode bater o sol da justiça, que não pode bater a luz, que vem trazer vida. E o problema são dos outros. Como é que você quer mudar a sua história? Você acha que você vai mudar diante de um Deus que tudo vê e tudo sabe com esse tipo de comportamento? E é aí que me entristece. Por quê? Porque eu sei, não apenas por ser pastor e ensinar, mas de ver que é possível transformar a história da vida nossa. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, por causa do seu grande poder que opera em nós. Deus pode, Deus é capaz, Deus deseja, Deus ama você e a mim a ponto de dizer, eu quero fazer. Mas, para você que não vai ler o livro de Neemias todo, Neemias restaura a cidade, Neemias muda a sorte das famílias, Neemias reestabelece o culto a Deus. Lá na frente aconteceu tudo isso. Mas aqui atrás, teve reconhecimento de pecado e teve responsabilidade. Sou eu que estou fazendo. E por último, você precisa crer que é possível Deus fazer isso na sua vida. Diz amém para mim, se você crê. Veja o último versículo. Ele diz assim, no versículo 9. Porque ele volta para Deus, gente é gente o mundo inteiro, qualquer época da história, né? Neemias está lembrando Deus, fala assim, Senhor, vai que o Senhor tenha se esquecido? É o seguinte, o Senhor falou que se nós pecássemos, o Senhor ia castigar, nós estamos aqui castigados, é pecado, olha, foi eu que pequei, tudo, responsabilidade. Mas deixa eu lembrar o Senhor falou que se nós nos arrependêssemos, olha aí o versículo 9, se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos faria voltar para a nossa terra. Veja, os símbolos da bênção são diferentes hoje, porque a terra era o lugar da existência. Você precisa entender a Bíblia para você poder pegar isso com mais força no seu coração. Voltar para a terra, muitos de nós aqui não querem voltar para o país de onde nós viemos, por uma razão ou por outra. Mas naquela época, o povo não se identificava como povo se não fosse na terra deles. Há um salmo que diz assim, Senhor, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca se eu cantar louvores para o Senhor em terra estranha. Olha o que é a cultura do povo. O lugar de adorar a Deus é na minha terra. Fora da minha terra eu não existo. Era quem a pessoa era a sua identidade social, cultural, religiosa, estava ligada ao lugar. O máximo da bênção naquela época, o máximo, era a restauração ao lugar de origem. E é por isso que ele diz assim, então eu vou lembrar o Senhor. Se o Senhor disse, versículo 9, mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, olha a sequência, reconhecimento e volta, obediência, e qual que é a terceira, gente? Fala bem alto para mim, qual que é a terceira? Prática. Uma coisa é saber aqui, outra coisa é descer para a vida. É vir para a boca, ir para os olhos, para as mãos, para os pés. Então, olha a sequência. Obedecer os meus mandamentos, puserem em prática. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. Vamos pôr isso na nossa língua, porque para nós a questão não é estar espalhado. Mesmo que o casamento esteja acabando, mesmo que você esteja deprimido, mesmo que as suas finanças estejam destruídas, mesmo que a sua história existencial esteja no fundo do poço, mesmo que você como pessoa já não tenha mais razão de ser e de existir, mesmo que você olhe para tudo e diga, acabou para mim, mesmo assim, de lá os reunirei. Eu tiro você do buraco, eu tiro você dessa tristeza infinita, eu tiro você dessa angústia que mata,
Eu tiro você, ou reúno com você aqueles que são preciosos. Eu faço a sua vida ter sentido novamente. Trarei para vocês para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Essa oração, esse versículo, para mim ele é tão maravilhoso, porque eu enfrento situações em que eu meço a possibilidade de sair dela pelas minhas forças e eu acho que ela é impossível, como você. Há momentos em que a gente põe o prumo, né, o tape measure da vida nas nossas situações, e a gente diz, não dá para mim. Não dá. Eu não consigo, eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, eu não sei. Como é que eu faço? E aí Deus está dizendo, Manuel, o caminho é o seguinte. Você se arrepende daquilo que você tem que se arrepender. Você se responsabiliza pelo que você tem que se responsabilizar. E tem uma coisa muito importante, por que eu tenho que me responsabilizar? Porque quando eu me responsabilizo, e nós não temos tempo para falar sobre isso agora, eu me coloco no papel da vida comunitária. Porque se eu ferir vocês, não adianta só eu me arrepender. O que eu preciso fazer? Eu preciso me responsabilizar a ponto de dizer, me perdoe, eu errei. Me perdoe, eu errei. Então a responsabilidade não é apenas para eu ter ciência do que eu já fiz, porque eu já sei, eu confessei. A responsabilidade é para que eu faça, presta atenção, gente, o que precisa, o quê? Ser feito. Fala para mim, para que eu faça o que precisa ser feito. E eu tenho certeza nessa manhã, porque eu orei, eu escrevi essa mensagem na sexta-feira, eu orei a semana inteira, e sexta-feira eu tirei um tempo para estudar a Bíblia, para orar, para buscar a Deus, para falar para vocês. Eu tenho certeza que tem alguém aqui, se não uma pessoa só, ou quem sabe várias, eu não sei, Deus sabe, que precisa desses passos hoje. Eu tenho certeza absoluta, porque Deus não me traria aqui para pregar uma mensagem apenas para dizer que é mais um sermão no domingo, que vocês não tinham o que fazer. Deus sabia quem estaria aqui, quem estaria sentado, onde está sentado, porque Ele tem ciência de tudo, amém? Então eu acho que você precisava pensar isso hoje. Será que eu não preciso fazer uma oração? Senhor, eu tenho pecado, me perdoe, me perdoe. Senhor, eu quero me responsabilizar, não é culpa dela, não é culpa dele, não é culpa deles. É minha responsabilidade. Quando eu me responsabilizo, eu vou e faço. E aí ele diz assim, então o Senhor vai me trazer dos lugares mais distantes e colocar no lugar que escolhi para estabelecer o seu nome. Essa frase pode parecer muito comum para você, mas ela é linda. Trazer para o lugar que eu escolhi significa um estado existencial completo da presença de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, pensamentos bons, para dar a vocês o fim que eu desejo. Porque a Bíblia diz que Deus tem um lugar para nós, e o lugar não é geográfico, é existencial. Eu acho que nessa manhã, várias pessoas vão dizer, eu não me encontro nesse lugar. O lugar existencial de forma holística, eu com a vida, com as dificuldades que tem, mas eu estou vivendo onde Deus me colocou para viver, não é geográfico, é a minha vida, meu coração, minha mente, minhas emoções, minha compreensão da vida, minha vida comunitária. Quando Deus diz, eu vou trazer vocês para o lugar que eu escolhi, era Jerusalém, sim, porque para eles a relação era geográfica, para nós a relação é existencial. Você não pode sair daqui nessa manhã dizendo, eu não estou nesse lugar para onde Deus queria que eu estivesse. E se você não está, você pode se dirigir a Ele nessa manhã, porque o mesmo Deus que operou lá em Neemias, pode operar aqui nessa manhã, amém, queridos? Porque aconteceu isso. Lá no capítulo 7 e 8, quando Neemias abre o livro e começa a ler, porque depois que ele vai, diz que o povo chorava, e choraram das 6 da manhã ao meio-dia. Enquanto Neemias pregava, enquanto Neemias lia, eles choravam e diziam, Senhor, nós temos feito o que é errado, traz-nos de volta. E ali foi restabelecido o culto a Deus, foi restabelecida a vida. Quando Deus nos coloca no lugar que nós precisamos estar, tem vida na nossa casa, tem vida no nosso casamento, tem vida nas nossas relações, vida, com as dificuldades, com as lutas, mas com as alegrias. Sabe aquele lugar que você diz assim, tá bom? Sabe o que acontece quando Deus nos traz para o lugar? Inicia-se na nossa vida, literalmente,
Aquilo que o sábado deveria ser é o Shabat. Sabe o que é? Tá bom, completei, eu vivo com Deus, Jesus está nisso, a minha casa tem harmonia, o meu lar tem amor, as minhas amizades têm sinceridade. Toda a vida tem problema, mas você está no lugar que você pode dizer, Deus chegou aqui, me plantou aqui. E será que você não está vindo na igreja todo domingo, manhã após manhã, semana após semana, e se sentindo como Neemias? Ou pior, como um daqueles que vieram e falaram? Então eu queria encerrar o nosso encontro dizendo para você que é possível, porque Deus trabalha em nós, preste atenção, Deus trabalha em nós, Deus trabalha através de nós, e Deus trabalha apesar de nós. E é isso que é o bacana. Porque Deus trabalha em mim, para me conscientizar. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus está conversando com alguns de vocês aqui nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta, você pode até não estar querendo ouvir. Deus trabalha através, Ele trabalha em nós, Ele trabalha através de nós. Manuel, vai lá. Senhor, eu não tenho forças. Eu sei que você não tem, mas eu te dou forças. Eu não consigo, eu sei que você não consegue. Mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senhor, eu tenho que largar esse negócio, eu gosto, eu amo, eu tenho atração, eu estou viciado nisso. Eu sei tudo isso. Mas eu trabalho através de você. E Ele trabalha apesar de mim. Porque quando eu ficar tão fraco que eu digo, não dá, aí é a hora do Pai que nós temos no céu dizer, vem cá, eu pego você no braço e carrego. É por isso que quando o profeta Isaías traz para Deus a fragilidade de Israel, que é uma das profecias mais lindas do Velho Testamento. Deus diz assim para Isaías, falar para o povo, eis que eu te tomo pela mão direita e te sustento com a minha destra fiel. É Deus dizendo, quando os seus pés faltar a força, saiba que tem um braço ali de baixo. É como se botasse a mão assim em nós, é como se enfiasse a mão por baixo. Eu sei que sua perna vai bambear, porque vai faltar força. Mas nesse momento, apesar de você, eu vou estar trabalhando na sua vida. Ô irmãos, isso é tão maravilhoso, isso é tão restaurador. Quem sabe Deus podia falar no seu coração hoje de manhã e você dizer, não será mais assim na minha vida. Porque volta a cena, se Neemias tivesse perguntado para o irmão dele, o que está acontecendo lá? E ele tivesse dito, e Neemias tivesse a reação que vários de nós podem ter nessa manhã. Realmente é assim mesmo. A vida é desse jeito. É essa coisa mesmo. Nada muda, nada vai. E ele tivesse continuado, ele continuaria escravo, a cidade destruída, as famílias separadas, não haveria harmonia, não haveria paz. Mas ele tomou uma outra atitude. E é isso que eu quero fazer aqui hoje de manhã. E eu estou louvando a Deus até mesmo por ter alguns lugares vagos, porque Deus falou muito comigo e eu quero fazer exatamente como Deus me orientou. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você pode dizer, pastor, eu sou vergonhoso. Me ouça, não tem mágica nenhuma em vir aqui à frente. Mas sabe o que é? Quando você diz assim, eu vou, você vai dizer, você está dizendo assim, eu quero isso aí na minha vida, eu quero mudar isso, eu quero transformar essa história. Eu queria te convidar, se você tiver coragem, vem aqui à frente. Vem, fica aqui, vamos orar um pouquinho, vamos pedir a Deus. Vamos falar com Deus, vamos rasgar o nosso coração como Neemias. Diga para Deus, fala, Senhor, isso aqui está desse jeito na minha história. Meu pecado é esse. Você não precisa falar aqui para mim, nem para ninguém perto de você. Mas se é pecado, confesse, não venha, fique de olho fechado, orando e não fala para Deus, fala com Deus. Se você quiser ajoelhar, ajoelha, rasga o seu coração para Deus e diz, Senhor, isso aqui não pode mais continuar, é meu pecado, é meu pecado. É o meu pecado. É o meu pecado, Senhor. E eu preciso trazer isso na tua presença. E eu preciso pedir ao Senhor, me ajuda, me ajuda. A responsabilidade não é da minha família, a responsabilidade não é do país, a responsabilidade não é de ninguém da minha igreja, a responsabilidade não é de ninguém, de lugar nenhum, a responsabilidade é minha. E eu preciso de hoje, Senhor, me levantar aqui e tomar uma decisão diferente. E o Espírito de Deus há de falar com vocês, queridos.
E não somente falar, mas trazer cura. Pôr a mão na ferida. Fazer um curativo. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor tem algo melhor para todos nós, Senhor. O Senhor tem algo melhor para a nossa vida. O Senhor tem algo melhor para a nossa história. O Senhor tem algo melhor para a nossa casa. O Senhor tem algo melhor para o nosso casamento. O Senhor tem algo melhor para as nossas paternidades. O Senhor tem algo melhor para a nossa existência. Põe a mão, Senhor Jesus. Põe a mão onde fere. Põe a mão onde dói. Põe a mão onde angustia. E tira isso, Senhor, da nossa vida. O que nós nos comprometemos aqui nessa manhã é ter uma participação ativa no processo de transformação da nossa história, da nossa vida. Vocês que vieram à frente, alguns aqui precisam aceitar o perdão de Deus. Ele já te perdoou. Não fica mais se martirizando por causa de algo que Deus já disse. Está perdoado, está perdoado. Levanta a cabeça, anda olhando para o céu, para de olhar para o chão, você já foi perdoado. Alguns de vocês precisam assumir essa responsabilidade, talvez procurar alguém, conversar, abrir seu coração, dizer: me perdoe, eu errei, eu fiz, eu não sabia, não era o que eu queria, eu não consegui, me perdoe. Mas eu acho que a grande maioria de nós que estamos aqui nessa igreja, mesmo você que não veio à frente, você precisa de crer. Deus pode começar algo novo na minha vida. Deus pode, porque eu vou fazer isso. Senhor, a minha oração nessa manhã é para que as pessoas da nossa igreja tenham a capacidade de crer nisso, Senhor. De crer, porque Jerusalém voltou a ser linda. As famílias agora juntas, pais, mães e filhos, caminhavam pelas ruas. A fé restaurada, Senhor, as pessoas vivendo perto umas das outras. A graça e a bondade de existir agora era real, porque o Senhor fez. Nossa igreja precisa crer nisso, Senhor, a nível individual, a nível familiar, a nível congregacional. Senhor Jesus, amém, Senhor, amém, ó Deus, amém, Jesus. Põe a mão no seu coração, você que está aí no banco, e ministra na sua vida. Faz: Jesus, eu estou pedindo a Deus aqui, para Deus ir abrindo os seus olhos para ver as áreas que precisam ser trabalhadas. Talvez você nem tenha coragem de tentar, porque é tão forte que você fala: eu sei que eu vou fracassar. Eu quero te desafiar a crer que é possível. Deus quebra correntes, querido. Deus liberta. Aquilo que é impossível ao homem fazer, o Senhor faz. O Senhor te ama por causa dessa aliança, dessa promessa. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor. Oh Deus, se você puder ficar de pé aí no banco onde você está, com a mão no seu coração, deixa eu orar com vocês. Ouça essa canção como uma oração de Deus para você. Aleluia, Senhor. O Senhor tem planos para minha casa. O Senhor tem planos para minha vida. O Senhor tem planos para a sua história. Deus te aliou.
pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, Jesus. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Senhor Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos aqui na tua presença. Te adoramos e te bendizemos, ó Deus, porque a maior prova de que pode mudar é o fato de que o Senhor ainda se importa conosco a ponto de preparar para nós, ó Deus, um momento como esse, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Põe a mão sobre a vida de cada pessoa aqui da nossa comunidade, Senhor, de cada pessoa que está aqui, desses que estão aqui na frente, desses que estão no banco. Põe a mão na nossa vida. Leva-nos para nossa casa, ó Deus, com essa alegria no coração de que pode ser diferente, Senhor. Será diferente para a tua honra e para a tua glória, porque o Senhor é um Deus de aliança. A mesma aliança, ó Deus, que o Senhor fez com a nação de Israel, o Senhor fez conosco no sangue do Cordeiro de Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor tem uma aliança de restaurar a nossa vida, Senhor, de proteger os nossos filhos, de abençoar os nossos lares, de fazer com que nós caminhemos na tua presença. Senhor, eu oro para que o mal não chegue na casa das pessoas da nossa comunidade, que o Senhor proteja os nossos filhos e filhas das pessoas más, das decisões erradas, das situações que são embaraçosas. Eu oro pelos casamentos para que haja amor, para que haja cumplicidade, fidelidade, respeito, honra para o outro, Senhor. Eu oro para que entre os amigos e os irmãos haja um nível de carinho e respeito tão grande, que nós tratemos o outro como alguém que carrega a imagem de Cristo, que nós dignifiquemos a outra pessoa, que nós nos preocupemos com o outro como preocupamos com nós mesmos, que nós amemos o outro como nós nos amamos. Senhor, eu oro para que as enfermidades emocionais sejam afastadas do coração dos teus filhos. Tantas pessoas sofrendo, Senhor, tira isso do peito, do coração. Bate a luz da vida, Senhor, brilha o sol da justiça. Obrigado por essa manhã, Senhor, obrigado, obrigado. Leva-nos para nossa casa cheios de esperança, sarados. Não deixa ninguém pegar o fardo de novo e pôr nas costas. Senhor, está no chão, larga, larga. E o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Irmãos queridos, o Senhor te abençoe do alto da cabeça à planta dos seus pés. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça que foi demonstrada na cruz do Calvário, quando Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, dores e pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, a unção dele, seja sobre nós nessa manhã e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém. Deus